E sejam bem-vindos para mais uma aula de revisão do nível A2. É a aula número 3 e hoje vamos falar do pretérito imperfeito e também do condicional. Vamos começar com o pretérito imperfeito e vamos começar com a conjugação dos verbos regulares. Começamos com um verbo muito simples, o verbo falar. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, eles falavam, muito simples. Verbo comer, eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, eles comiam, também muito simples. Verbo partir, eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, eles partiam. E depois há 4 verbos irregulares no pretérito imperfeito, mas, na minha opinião, há 2 verbos irregulares que vocês têm de memorizar. Um é o verbo ser, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, eles eram. E o outro é o verbo ter, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, eles tinham. Estas são as conjugações que eu considero essenciais. Não é possível progredir para o nível B1 e não conhecer estas conjugações. E agora eu vou dizer-vos que o pretérito imperfeito tem 2 conectores super importantes, como vocês sabem: antigamente e dantes. Estas 2 palavras são iguais, o significado é o mesmo, significam in the old days, in the past, e quando utilizamos antigamente e também quando utilizamos a palavra dantes, necessariamente precisamos de utilizar o pretérito imperfeito. Não podemos utilizar antigamente e depois o pretérito perfeito. Não podemos utilizar a palavra dantes e depois o presente. Não é possível. Então, antigamente e dantes são conectores de pretérito imperfeito. E temos agora apenas alguns exemplos, ok? Mais uma vez, o objetivo desta aula não é explicar o pretérito imperfeito ou o condicional. Obviamente que precisaríamos de muito mais tempo. O objetivo desta aula é rever rapidamente estes tópicos. Então, alguns exemplos. Antigamente andava de bicicleta todos os dias. Então, antigamente é o conector andava. I used to ride é o pretérito imperfeito. Mais um exemplo. Ontem eu estava a dançar quando o Pedro ligou. Então, aqui falamos de uma ação que estava a acontecer, que estava a decorrer quando outra ação aconteceu. Mais um exemplo, no ano 2000 eu tinha 23 anos. Quando falamos da nossa idade ou da idade de alguém no passado, utilizamos o pretérito imperfeito. Queria era um café, por favor. Aqui utilizamos o imperfeito para pedir alguma coisa de uma forma mais simpática, mais educada. O meu avô era alto e era muito simpático. Aqui temos um exemplo onde utilizamos o pretérito imperfeito para descrever características permanentes no passado. E finalmente, eu gostava de ter uma casa com um jardim. Aqui utilizamos o pretérito imperfeito para falar de um desejo que nós temos para o futuro. Aqui o pretérito imperfeito tem o valor de condicional. Eu gostava ou eu gostaria é exatamente igual para esta frase. Então, rapidamente, esta é a revisão de pretérito imperfeito. Vamos agora para o condicional. Condicional, começamos também com a conjugação. Eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, eles falariam. Verbo ir, mais um exemplo, porque o condicional é quase sempre o infinitivo mais as mesmas terminações.
eu iria, tu irias, ele iria, nós iríamos, eles iriam. Então a terminação é sempre igual. Ia, ias, ias, ia, íamos, and iam e iam. Então há muito poucos verbos irregulares no condicional e, na minha opinião, não há nenhum verbo irregular muito importante no condicional e por isso eu não vou falar sobre verbos irregulares aqui nesta revisão. Vou analisar alguns exemplos com vocês. Exemplo número 1. Eu iria contigo amanhã, mas tenho de trabalhar. Então eu iria. I would go with you tomorrow, but I have to work. Então, quando em inglês utilizamos I would go, I would buy, I would sell, I would something, é condicional que estamos a utilizar e precisamos de utilizar também em português o condicional. Mais um exemplo, eu compraria um carro novo, mas não tenho dinheiro. I would buy a new car, but I have no money. Eu gostaria de ter uma casa maior. Aqui utilizamos o condicional para falar de desejos que nós temos. Também seria possível utilizar aqui o pretérito imperfeito. Eu gostava de ter uma casa maior. Também estaria absolutamente correto. Poderia passar-me o sal, por favor? É mais um exemplo. Aqui utilizamos o condicional para falar de uma forma educada, para pedir alguma coisa de uma forma simpática. Tu deverias deixar de fumar é um exemplo onde nós damos um conselho a alguém e utilizamos o condicional. Este último exemplo do condicional é menos importante, na minha opinião, porque raramente utilizamos esta solução para dar conselhos. Podemos dar conselhos no presente. Eu posso dizer, tu deves deixar de fumar, tu deverias deixar de fumar. Tem o mesmo efeito. A frase não tem uma diferença significativa entre um conselho com o verbo dever no presente ou um conselho com o verbo dever no condicional.